Boa noite. Me ouve? Ok. Bom, hoje o nosso bate-papo é com o professor Gesiel Ferreira de Oliveira Filho, professor da UFBA. Então, já já a gente começa com o nosso bate-papo. Só aguardando o professor Gesiel. Boa noite. Pronto, o professor Gesiel já entrou. Olá, Boa noite. boa noite. Talvez é 11. Tudo bem, Silvio? Tudo bem? Tá me vendo? Tá Então me vamos. ouvindo? Sim, me ouve também? Também lhe ouço. Deixa eu ver se eu consigo. Mudou alguma coisa na minha imagem? Ficou, para mim ficou o contrário. Pois é, né? Bem, então vou deixar como estava, né? Isso. Então vamos Bem, lá, deixa eu apresentar o professor Gesiel Ferreira de Oliveira Filho, possui graduação em Letras Vernáculas, né, pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Teorias e Críticas de Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguísticas, também da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência aí na área de letras, desenvolve trabalhos como docente e pesquisador, considerando eixos temáticos da colonialidade, relações raciais, diversidade cultural, busca articular aí perspectivas interdisciplinares, principalmente problemáticas dentro dos estudos culturais e de literaturas de língua portuguesa, em especial literatura angolana e também a brasileira. Atualmente trabalha como professor adjunto de literaturas africanas de língua portuguesa, na em UFBA, língua portuguesa. Mas a gente fala em língua portuguesa, é verdade. Foi coordenador do programa multidisciplinar de pós-graduação de estudos étnicos e africanos, pós-afro, da UFBA, entre 2015 e 2017, né, Gisiel? inesquecível. E membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN. Bom, Também obrigado. grande colaborador da Associação Baiana de Pesquisadores Negros, né? A associação fundadora, na verdade, e que mantém ainda suas atividades. Eu participei do 7º Congresso, realizado por essa importante associação. Mas, por favor, então, veja, eu estou aqui já puxando, né, esse tipo dialógico, que eu acho que é interessante nesse momento. Né? Por favor, continue. Eu só quero agradecer, né? Infelizmente ontem a gente não conseguiu a nossa conversa, né? Devido a problemas maiores, mas aqui estamos, né? E como nós conversamos anteriormente, é uma tentativa de criar um portfólio de pesquisa, de conversa, para que os alunos aí possam acessar futuramente, né? Bom, você sabe que os alunos, principalmente do Literáfrica, gostam muito de te ouvir, né?
E então, né, com você a palavra, eu a temática que a gente desenvolveu, aliás, que você desenvolveu para essa live, iria abordar, né, ou vai abordar Fanon, a violência, literatura angolana, e de certa forma eu já antevejo que você vai fazer alguma articulação com as outras artes, em especial o cinema, que ultimamente você anda, né, trabalhando com isso. É isso mesmo? Sim, sim, certo. Muito obrigado, certo. É um grande prazer estar participando do Literáfrica e desse evento Literáfrica. A minha expectativa é que isso seja o ponto de partida, né, de uma das atividades que eu pretendo estar desenvolvendo daqui para diante em termos de divulgação mais ampla, né, fora do campo universitário, do espaço acadêmico, é claro, sempre é um espaço estratégico, mas eu acho cada vez mais importante, né, como eu tenho dito, o maior inimigo da educação brasileira, um dos maiores inimigos, infelizmente há vários, agora nós chegamos ao ponto em que o governo é inimigo, né, da educação no país, mas em termos de competência em termos pedagógicos, né, uma teoria pedagógica, coisas que Paulo Freire, né, que hoje está completando 99 anos, falava bastante disso, né? Um desses inimigos pedagógicos é a situação de confinamento. Né? Quer dizer, hoje eu estava até lendo um artigo de uma pedagoga, a professora Helena, que é esse mito, né, de que as pessoas só aprendem quando estão dentro da sala de aula, né, dentro daquele horário, com tudo aqueles procedimentos todos. Claro que é um ritual que ainda tinha, né, todos nós estamos saudosos do encontro presencial, né, mas, para ser rápido, né, os seus estudantes, né, todo o pessoal que eu conheci, quando ano passado você promoveu aquele evento maravilhoso, né, o primeiro encontro de literatura africana internacional aqui da Bahia, né, muito importante, eu acho sempre importante frisar isso, né, que esse encontro inaugural veio da margem, né, que é uma posição sempre estratégica para nós pensarmos literaturas como as literaturas africanas. Né? Não veio da UFO, veio da universidade mais recente. Né? Eu não vou agora me adentrar, né? Por que eu não tinha puxado isso antes? Né? Eu estava ali na metrópole, né? Mas há vários fatores para isso. Né? Em certa medida, o pós-afro, né? O programa de pós-graduação sobre os étnicos africanos, qual foi integrado desde 2014, já desempenhava, né? Nós tínhamos eventos como, por exemplo, o Mês de Escrituras Africanas, né? Que foi uma iniciativa das estudantes, principalmente, né? Do pós-afro, que promovia encontros regulares. Então, assim, já havia um certo circuito, né, de atividades que não estava, claro, não é um evento com a importância, o alcance que você conseguiu, né, obter com aquele evento que reuniu, né, vários colegas e está dando, né, nós estamos vendo até agora, em dezembro do ano passado, né, enquanto isso tem rendido em termos de incrementar a articulação no momento estratégico. Né? Bem, então, eu falei disso, né, que vocês Gesiel, conhecem, né? Diga. Desculpa, tem alguns alunos dizendo que o áudio tá bem baixo. Agora estão me ouvindo melhor? Sim, eu pelo menos estou. Bem, vejam, eu tinha mantido, procurando a sua montar um pequeno cenário, mas, claro, a gente tem que facilitar, né? Então, vocês sabem que eu falo muito, né? Que se deixar, a gente vai ficar aqui até meia de manhã. Né? A gente não vai fazer isso, essa sessão, como eu tinha proposto, né? Ela fosse um pouco mais tarde. Sexta ou sábado, eu que as pessoas costumam realmente ficar acordando até mais tarde, né? Claro, para tomar uma cerveja, outras coisas desse tipo, mas eventualmente para também, né, ouvir algo que pode ser do interesse delas. Né? Isso, vejo, é muito importante. Eu não estou aqui para dar aula, nem para fazer palestra, propriamente. Né? Eu acho que ele precisa mudar radicalmente os formatos. Né? Então, derrubar as paredes, né? Sair da situação de confinamento,
é algo que, infelizmente, o SARS-CoV-2, o coronavírus, né, amplamente aqui em Salvador, infelizmente foi através dele que aconteceu isso, que era necessário, né? A universidade se tornar, no mínimo, mais osmótica, né? Mais permeável, principalmente no sentido de que eu diria até mais especificamente para vocês, né? Fora de só de uma representação metafórica, e finalmente os saberes universitários lá no Brasil se tornem centrífudos, ao invés de serem centrípetos, né? Cada vez mais fechados dentro do seu próprio espaço. Eles se espalham. Né? E o meu objetivo é, juntamente com o meu trabalho como professor de literaturas africanas em língua portuguesa, né? Já esclarecendo isso, a legislação tradicional é de língua portuguesa, né? Vejam que isso parece que submete as literaturas africanas à língua portuguesa, e isso não é a história real, para começar, não é dessa maneira que as literaturas africanas surgiram, né? E eu acho sempre importante a gente ter em vista quando a gente está lendo um romance como este, né, o Power Book, que eu vou começar agora, né, vocês estão vendo com o nome ao contrário, cabe dizer, esse espelhamento, mas é uma das edições, né, não é a edição que circula mais aqui no Brasil, do Mayombe, que é o romance de Capetela, que teve, ainda tem, né, eu estava por acaso agora há pouco no YouTube, né, e quando você digita Mayombe, aparecem centenas, né, só na primeira página, centenas de aulas, né, sobre a Rita Chaves, por exemplo, né, uma importante professora de literaturas africanas, e que já há muito tempo vem desenvolvendo um trabalho com Pepetela, né, outros de aulas delas, talvez porque há uns anos atrás, né, a USP, finalmente, a Universidade de São Paulo, né, adotou um romance africano no material indicado para a seleção, né, para o que a gente chama hoje de Enem, na minha época, na sua época, era o vestibular. Né? E aí, depois disso, esse romance ganhou uma projeção maior ainda do que aquela que ele já tinha sempre teve na obra canônica da literatura angolana. Né? Assim, a, com certeza nós vamos localizá-la, certo? Dentro, né, das indicações de um cânone africano, né, abrangendo as mais de 50 literaturas africanas. Mayombe é uma obra que pode hoje não ter tantas edições como já teve antes, mas que no momento em que ela foi lançada, ela teve uma grande repercussão, né, porque ela estava focando aquele que ainda hoje a gente sempre tende a puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Eu prefiro sempre me apresentar como um especialista em literatura angolana. São 5 literaturas angolanas em língua portuguesa e dá conta de todas as 5 ao mesmo tempo. Assim, para pessoas como a professora Rita Chaves, a professora Nazaré Fonseca, né? Mas eu assim, tenho minhas limitações nesse ponto, até porque, na verdade, como eu acho que ao longo dessa exposição vai ficar mais claro, certo? A literatura angolana, as literaturas africanas e outras literaturas, né? Às vezes a ficção científica, que é uma paixão desde praticamente a infância para mim, foi uma das minhas 2 portas de entrada, além da sorte de ter tido uma mãe leitora, né, que dá um empurrão enorme no Brasil para que alguém resolva, né, se dedicar a essa arte estranha, ainda muito estranha no Brasil, que é a literatura, né, para ter um hábito, etc. Mas então, as minhas 2 portas de entrada foi romance policial e ficção científica, né? E posteriormente, né, aí eu vou me interessando por outras coisas para chegar nas literaturas africanas. E quando também são dados que eu acho muito importantes, eu estou querendo esclarecer um pouco, né, em que condições é que o meu objeto de pesquisa se constituiu. Né? Que, claro, eu estou aqui focando essa dimensão literária dele, né, que são romances, né, poesia, a literatura, o sistema literário angolano, como me interessa, né? Mas não porque me interessa exatamente conhecer Angola. Eu quero conhecer profundamente Angola para entender o Brasil. Porque você falou, né, no meu Lattes, né, uma coisa da apresentação que você colocou no início, eu sou um profissional interdisciplinar, né? Eu me formei em letras, fiz uma trajetória acadêmica mais coesa em letras, mas eu tenho muito orgulho das minhas passagens por curso de química, psicologia, foi um pouco de turista, né? E
Universidade de Química eu fui um pouco mais, eu trabalhei mais de 10 anos na indústria petroquímica, né? E também já era, por conta, né, de uma série de fatores do interesse da minha parte, né, a biologia, e que, por conta justamente mais tarde, né, a maneira como raça e racismo, e aí eu estou focando agora, certo, nos temas de pesquisa fundamentais. O que é que me interessa ler? O sistema literário angolano, particularmente a obra de Pepe Tela, né, e outros autores que eu vou aqui, e autoras que eu vou aqui rapidamente apontar, né, porque é uma maneira de aprender sobre isso, né, que nós, racismo, né, mas a forma específica de racismo que nós temos aqui no Brasil, né, e que justamente graças a um outro livro de Petetela, que está ali um pouquinho novo, eu não vou pegar agora, né, A Gloriosa Família, outro romance de Petetela, nós podemos dizer, né, que o racismo que se instalou no Brasil é, de certa maneira, bem importado de Angola. Pelo menos uma parte dele, né, vamos dizer assim, a semente. Fundamental dizer que os angolanos, propriamente ditos, não têm culpa, responsabilidade disso. Né? Angola estava, pelo menos uma parte dela, sob o domínio colonial português. Angola, né, no início do século XVII, se torna o maior porto de exportação de escravos de toda a história da humanidade. E Salvador se torna um dos maiores receptores. Né? Então, veja qual é o circuito que nós estamos aqui delineando. Quem tem que visibilizar um mapa mundo, África, o Brasil, né? E o que é que acontece? Né? Por volta de meados do século XVI, na sequência da descoberta, né, do achamento do Brasil, né, do começo da colonização, se descobre que existe uma corrente marítima que une a costa ocidental africana, particularmente aquela região ali que se chama de Angola atualmente, né, da República de Angola, ao Brasil. Se você jogar uma garrafa ali no Porto da Barra, aqui em Salvador, né, por volta de julho, etc., né, conforme a corrente marítima que ela pega, em 2, 3 semanas ela está em Angola. O padre Antônio Vieira, né, figura importante e polêmica, né, da história brasileira, ele dizia que isso era um grande milagre, né, haver essa corrente marítima que permitia que os pobres africanos pagãos pudessem encontrar a salvação cristã aqui no Brasil via escravidão. Então, tudo isso são pressupostos, são questões iniciais que precisa levantar, né? Quando a gente mexe no vespeiro das literaturas africanas, bum, explodem histórias. Né? E aí eu vou detalhar um pouquinho. Naquele lugar, explode a história oficial. A gente percebe o quão farsesca, né? O quanto a história oficial brasileira, né? Claro, tem havido mudanças extremamente importantes, temos que sempre valorizar, né, o trabalho heróico de vários historiadores e historiadoras na UFBA, em várias universidades do Brasil todo, aí na UFRB, tem feito no sentido de rever a história da escravidão brasileira, né, e acabar com vários mitos que cercavam, né, principalmente a ideia de que aqui houve um escravagismo dócil, né, paternal, né, essas monstruosidades, né, que deveriam... Sabe que eu gosto dessa expressão, né? Se alguém chega e diz, não, que aqui no Brasil o escravagismo foi mais suave, né? Corre de prisão. Deveria haver uma lei que permitisse a gente, falou uma idiotice dessa, certo? Por favor, vamos começar a resolver esse problema no lugar certo, na delegacia. Né? Já que através de frases como essa, que alguns até acreditam que tem algum respaldo, né, de verdade, mas que as pessoas se habituam a reproduzir, né, por qualquer escola ensina ela. E, por outro lado, a gente não pode perder de vista que, sobretudo depois da implementação da Lei 3.639, né, eu e Silvio estamos empregados no sistema universitário graças à Lei 3.639. Né? Eu ainda acho importante manter este signo 10.639. Né? Hoje em dia, a designação mais correta seria graças ao artigo 26b da Lei de Diretrizes e Bases, né? Já que este artigo, né, e aí, vamos ver, né, por enquanto ele ainda tem valor constitucional, né? Então, quando vocês virem, né, às vezes circula na rede, acabaram com o ensino de história da África e africanidades e cultura afro-brasileira, né? A Lei 10.739 é a lei que introduz, né, esse princípio pedagógico, né? Eu diria até mais, esse princípio de renovação epistemológica da cultura brasileira, da cultura brasileira como um todo, dando que essa legislação, se for levada a sério, nós vamos começar a caminhar nesse sentido. Né?
de fazer a transformação epistemológica, né, de mudança dos nossos parâmetros de verdade, né, reconhecer que nossa sociedade é extremamente diversa, né, que aqui, neste território, né, desde o século XVI, aconteceu um fenômeno absolutamente sui generis, né, que não tem paralelo na história da humanidade. 3 civilizações que jamais tinham se conhecido antes, extremamente diferentes entre si. As civilizações ameríndias, as civilizações africanas e, particularmente, né, o complexo civilizacional banto, né, que habitava aquela região na costa ocidental de Angola, que hoje de Angola, Guiné-Bissau, a Senegal, etc., né? E os portugueses, né? O complexo ibérico, como o Gilberto Freire preferia chamar, e realmente a maneira mais de civilização, mas particularmente Portugal. Essas 3 civilizações, né, que são pinos redondos, quadrados e triangulares, né? Então, eu estou dando essa descrição imagética, né? Somente para deixar bem claro que qualquer ideia, né, qualquer proposta de uma fusão desses valores, porque esse é um dos argumentos mais estúpidos, né, do que desinformados, mas mais recorrentes que se utiliza para dizer que não há racismo no Brasil. Ah, todo mundo aqui é meio preto, é meio mestiço, etc. Né? Porque, bem, então, racismo, vamos definir racismo em 2 palavras, eu gosto sempre desse exercício sintético, né? Discriminação escópica. Forma de discriminação escópica. Palavra que a maioria talvez aqui não esteja habituado, né? Vamos olhar depois no dicionário. Mas eu poderia ter dito discriminação visual, né? Porque é isso que, efetivamente, na prática, né, distingue o racismo de todas as outras formas de discriminação. Menos a discriminação de gênero, né? Que ela também é baseada no reconhecimento visual do sujeito, né? Mas deixa que não é só uma questão, as diferenças, pelo menos, né, em geral, entre corpos masculinos e femininos, elas também são formológicas, né? Formato branca, seios, etc, etc. E aquilo que particulariza o racismo é o foco na cor da pele das pessoas. Ao invés da visão de conjunto, né, que é aquilo que permite a discriminação de gênero, nós temos que olhar para toda a pessoa. Basta olhar para a pele, já é. Você está marcado racialmente. Né? Como eu acredito, né, eu tive um ótimo professor de biologia no segundo grau, né, desde então. Por isso que é tão importante para mim, né, manter esse pé interdisciplinar também com a biologia. Como vocês sabem, certo? Espero que, pelo menos aqueles que conseguiram fazer o segundo grau, que se mantêm informados, né? E, do ponto de vista da biologia, o conceito de raça não se aplica. Hoje em dia, para grande parte dos teóricos da biologia, não se aplica a nenhuma espécie. Um conceito que, quando muito, né, serve para descrever, recortar alguns processos de reincidência de genes, etc., populações, mas que não estabelece diferença. Né? Mas entre um pincha e um topo, não, é diferença enorme, né? Bem, raças inventadas, isso existe. Né? O ser humano, aliás, é o único ser vivo capaz de inventar raças. Né? Inventa na cabeça e também inventou raças biológicas. Né? E aí nós temos bovinos, cães, gatos, etc. Raças criadas artificialmente. O fenômeno de racialização, né, em biologia civil, especiação, né, e aí a racialização seria categoria que não se aplica ao futuro, como fenômeno natural desconhecido, mas como fenômeno histórico, social, cultural, psicológico, existe e tem efeitos cruciais. Tudo que nos cerca, eu diria para vocês que isso hoje em dia tem uma abrangência global, né? Não há parte do planeta que esteja fora disso. Tudo está estruturado racialmente. Né? A primeira língua, em países como o Brasil, aprende-se a racializar antes que haja domínio básico da língua materna. A criança, por volta dos 6 meses, é que os olhos realmente começam a funcionar, né? Que a criança começa a distinguir claro e escuro, né? A partir dali, ela vai saber exatamente, né, o que é que significa um corpo branco ou um corpo negro, ou corpos variáveis, né, como o meu, por exemplo, como ela deve reagir a isso. Né?
A primeira educação que se dá no Brasil é uma educação para racializar, para Nelson Mandela, né, é muito repetido, né, ninguém nasce racista, as pessoas são educadas para ser racistas, mas nós não podemos perder de vista que essa educação não acontece especificamente dentro da escola, contribui muito para isso, com certeza, né? Também não é uma coisa que se aprende, vamos dizer, pela propaganda, certo? Na verdade, o mais duro que seja dizer isso, certo? Todos nós bebemos o racismo no leite materno. É uma metáfora, né, do comportamento dos nossos pais, já que, de fato, né, sobretudo esse modelo violento, baixo que existe aqui no Brasil, né, autoritário para frente, né, então, com muita facilidade a imagem paterna, né, projeta essa educação racista, né, e isso se aplica aos mais claros e aos mais escuros, né. O Muniz Sodré é uma referência também extremamente importante para o meu pensamento, né? Ele tem um livro chamado Claros e Escuros, que é uma imagem que ele constrói, né? Para escrever o que é o Brasil. Né? Até, claro, existe branco no Brasil, tem pessoas que se identificam como branco e são racializadas como branco. Racializadas positivamente. Né? Para elas pertencerem, serem enquadradas na raça branca, atribui privilégios a elas. Né? E há pessoas que são racializadas negativamente, né? Que é tudo mais que não seja branco, né? Desde que o domínio colonial europeu se expandiu, se transformou nisso que, hoje em dia, né, ainda é certo, é correto sim, utilizar a expressão imperialismo, o neo-imperialismo, né? Tem uma dimensão política importante essa palavra, esse termo, mas se a gente quiser fazer uma descrição que seria mais precisa, né, para alguns de vocês talvez seja a primeira vez que ouçam essa palavra, está em causa, né, o que a gente pode chamar de colonialidade, né? A persistência de uma cultura colonial, mesmo quando as independências políticas acontecem. Né? Um dos motivos pelos quais eu me concentrei nas literaturas angolanas, né, quando eu estava começando meu percurso, etc., e aí indo em eventos, seminários, etc., eu ouvi, né, foi 2 ou 3, eu vou até dar nome, né, quem sabe daqui a pouco ele veio pode consultar, né? Eu ouvi isso do Pepe Tela, eu ouvi isso do Zé Eduardo Agualusa, teve mais um terceiro aí que eu não me lembro agora, do João Melo, etc. O João Melo, você está aqui em Salvador, ele estava num evento aqui em Salvador. João Melo, escritor angolano, autor de vários livros interessantíssimos, né? Filhos da Pátria em particular, recomendação. Mas o João Melo, ele chega e diz assim: vocês brasileiros são muito mais colonizados que nós. Disparado, sabe? Basta olhar para a cara de vocês. Zé Eduardo Agualusa, que existe neste livro aqui, né? O Ano que o Zumbi Tomou o Rio, um livro que eu espero que eu tenha feito 2 minutinhos dele, que é extremamente interessante, que é um personagem que chega e diz na tampa. Né? Brasileiro, se tem uma coisa que o brasileiro ele é colonizado. Né? E vejam que esse é um dos motivos, né, para agora tentar dar um nó nesse ponto, foi o que eu falei, pelo qual, como eu disse no início, né, eu uso as literaturas angolanas para poder ler o nosso racismo. Né? Como funciona esse racismo brasileiro que é designado, aí vejo, né, em âmbito da linguística, né, particularmente, né, da designação das figuras de linguagem. A gente tem um operador, né, um conceito que é o de oxímoron, né, uma palavra que reúne contradições, né? Ou então uma expressão, sabe, né? Racismo cordial. Como é que o racismo pode ser cordial? Né? Se o racismo é uma forma psicótica, se todo racista é uma pessoa profundamente doente, né? É doente daquilo que a gente pode chamar de um câncer da humanidade dela. Né? Todos nós, como eu disse, como 6 meses de idade, num país como o Brasil, você está começando a ser educado para ser racista. Né? E, ao mesmo tempo, desculpa, você tem uma palavra ainda mais pesada nesse contexto pandêmico que a gente está, né? Mas exatamente nesse momento que você começou a discriminar, um câncer começou a se desenvolver dentro de você. Né? Um câncer que não vai lhe matar como um câncer biológico, né? Como aquilo que a gente chama na medicina de câncer, ele mata, mas ele destrói sua humanidade. Ele torna uma pessoa cada vez mais insensível aos outros, menos empática, menos capaz de reconhecer que todos os seres humanos são, sim, fundamentalmente iguais. Essa é a melhor notícia que a biologia tem para dar para nós todos. Né?
a diferença de um ser humano para outro, né, está sempre, do ponto de vista genético, né, está sempre na escala dos centésimos de cento, né, irrisório. Né? Agora, as culturas humanas são muito diferentes de si. E isso nos distingue, sim, bastante. Mas, em última instância, partilhar valores culturais é algo que depende de uma boa conversa. Né? Então, não se precisaria resolver, né, ou encaminhar, né, que resolver nunca resolve, só para piorar, né, mas encaminhar as, as diferenças culturais, né, conflitos que de fato se produzem, né, eu costumo dizer em tom de brincadeira, né, imagina se os descendentes dos Tupinambá aqui no Brasil reivindicassem, né, o direito à antropofagia, né, que era uma prática cultural, de fato, né, Uhum. sobretudo na comunidade indígena Tupinambá. Como é que a gente poderia gerenciar isso dentro do nosso contexto de valores? Né? Seria uma coisa fácil, né? Em vez do que eu estou dizendo não ser uma coisa fácil, ao mesmo tempo eu quero dizer, talvez também não tivesse que ser impossível. Bem, eu não vou entrar num tema, né, mais tão polêmico desse fato, porque estou colocando uma situação extrema, né? Mas há diferenças, por exemplo, para vamos pensar, né? A concepção do sagrado, do divino, dentro do paradigma cristão, como isso acontece nas religiões de matriz africana, que são duas concepções do sagrado completamente diferentes. Muito embora, né, nós saibamos que, enquanto isso parece confundir, né, parece se sobrepor, aí existem palavras como sincretismo, né, que procuram designar essas combinações que fazem estabelecem correlações entre orixás e santos, etc, etc, né? Mas isso a gente precisa entender muito mais como sendo resultante de um processo social e político muito complexo do que propriamente como algo que funcionou como se fosse misturar água e vinho, porque não é. Né? Lembrando novamente, né? Índio, africano e europeu, certo? É triângulo, quadrado e círculo. Não existe, do ponto de vista cultural, é claro, com todos os seres humanos, todos feitos do mesmo DNA, todo mundo vai nascer, crescer e morrer. Ninguém escapa disso, certo? Pessoas boas e mais, todas essas sociedades, mas cada uma delas com suas formas diferentes de interagir com o real, de construir esse real, de reconstruir esse real. Né? Então, o meu problema, né, tentando fazer uma recapitulação, já assim, fazer um bloco, né, para deixar claro para onde é que eu quero chegar, né, de onde eu parti para onde eu quero chegar. O meu problema são as relações raciais, né? E, digamos que mais objetivamente, né, como construir um programa de ações, de intervenções, né, que permita, um dia, o Brasil superar o racismo. O Francis Fanon, outro nome muito importante dentro da minha pesquisa, né, está aqui, né, essa edição mais recente dos Condenados da Terra, né, uma edição brasileira, uma edição que tem revisão muito criteriosa, feita por professor da Universidade Federal aqui do Brasil. Existe uma outra edição que vocês encontram com mais facilidade pela rede, né, em PDF, que é da Civilização Brasileira. É uma edição boa, na verdade até, digamos, né, me perdoe aqui meus colegas, mas do ponto de vista assim, de uma tradução mais poética, né, mais atenta à linguagem, às peculiaridades da linguagem que falou, a Civilização Brasileira é melhor. Só que houve problemas de edição e ela tem várias gralhas, né? Tem algumas palavras são trocadas, etc. E isso que você tem que ter uma certa cautela, né? Aí isso é mais uma recomendação, né, para os estudantes que estão aqui me ouvindo, pretendem fazer uma carreira acadêmica, sabe que esses cuidados eles precisam ter, né, no trato com o texto acadêmico. Mas, então, o Francis Fanon, ele, aqui nos Condenados da Terra, né, nesse livro, ele tem o primeiro capítulo desse livro, eu não vou me deter muito sobre o Fanon, a gente vai falar, quer dizer, na biografia, dados dele, né? Mas ele procura fazer um estudo, né, dessa relação entre racismo e cultura. E não nesse texto, né, mas em outro texto dele, que chama justamente Racismo e Cultura, ele chama atenção para algo que a gente nunca deve perder de vista. Existem sociedades com racismo e existem sociedades sem racismo. É completamente falsa a ideia de que todas as sociedades tendem ou são racistas. Todas as sociedades humanas são inocentes. Ou seja, elas valorizam seus valores endógenos, né, seus valores nativos. Né? Mesmo que desde
o início desse processo que nós podemos chamar de globalização, né, e que os valores começam a se misturar, esse negócio começou a ficar meio complicado, né? Há pessoas que relativamente cedo, e não só por questões, por pressões econômicas, decidem emigrar, porque querem experimentar outros valores. Isso é um dado muito importante, né, que diferencia essa nossa época de outras épocas, né? Ao mesmo tempo que a diferença é tão perseguida, tão receada, ela também pode se tornar sedutora, né? Mas, infelizmente, isso não é a regra ainda, pelo menos, né? Mas vejam que é perfeitamente concebível, sim, pessoas, né? É mais do que perfeito, né? É pragmático. Mas só que não existe nenhum tipo de registro histórico de que existia racismo na sociedade africana tradicional. Nenhum tipo de registro histórico de que existia racismo nas sociedades ameríndias. Eu vou dizer mais para vocês. Não existe nenhuma evidência de que tenha existido discriminação escópica, que eu volto a palavra, né? Você vê e você cria um contexto. Você enquadra o que você está vendo naquele contexto. O corpo negro só se torna rejeitável porque é um contexto que diz que aquele corpo é rejeitável. Ele tem que procurar. Sim, o que é exatamente esse contexto? Para depois, né? Mas construir essa operação, né? Essa operação cognitiva, essa operação ideológica de discriminar o outro racialmente. Ao que tudo indica, foi uma coisa que os europeus inventaram. Inventaram quer dizer, Isaac Newton descobriu a gravidade. Parabéns aos europeus. Né? Mas os europeus também inventaram o racismo. E isso precisa ser dito com todas as letras, né? Porque a gente precisa se descolar, né? Veja que, de fato, né, o intercâmbio entre culturas diferentes exige uma postura relativista de nossa parte, né? Saber relativizar os nossos valores e perceber qual será o ponto de vista do outro, mas não significa que vale tudo. Né? Existe, a história acontece, ela produz fatos, né? Fatos que vão ser interpretados de maneiras variadas, como dizia o Nietzsche muito bem, certo? Mas existe uma realidade objetiva. Infelizmente, no Brasil, né, eu pelo menos tenho me sentido nessa obrigação, né, de que a gente insista com as pessoas que a realidade existe. Veja que, sem querer me alongar nisso, né, esse é um dos efeitos colaterais de uma cultura da violência. As pessoas vivem tão imersas na tensão da violência que é relativamente fácil mesmo elas se desconectarem do real. Né? Claro que isso só acontece ao nível psicológico, mas quando ele fala psicológico, ele está falando de algo pequeno, né? Tem gente que morre de medo de psiquiatra, psicanálise, né? Com razão, em certa medida. Tudo aquilo que diz respeito à nossa mente afeta tudo que nos diz respeito. Né? Afeta principalmente a nossa capacidade de viver a si próprios com honestidade. Né? Então, você está muito atento, né? E essa é outra particularidade do racismo, né? Como eu disse, é uma forma discriminatória escópica, ela constrói um contexto. O Paul Gilroy, o autor de Atlântico Negro, né? Um livro fundamental para a gente poder entender como o trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui muito rapidamente, né? Como é que é possível, isso aqui é uma fonte teórica, né? Que me dá uma série de informações importantes sobre os problemas do colonialismo, do racismo, principalmente, né, da violência, a gente vai falar. Isso aqui é um romance angolano, né, mas escrito por um angolano branco, né? Um angolano branco que aprendeu um Ubuntu, né, uma das línguas nacionais angolanas, né, no campo de batalha, lutando ombro a ombro com soldados negros, né, estabelecendo solidariedade de sangue, literais. Né, eu vou frisar isso, né, o Pepetela é um homem branco, um escritor branco angolano, mas que tem uma experiência do que significa africanizar-se, que pouquíssimos brasileiros poderiam alegar algo parecido. Então, temos esta obra, né? E aí, um dos objetivos, né, qual era o objetivo primário dessa fala, ele estabeleceu algumas relações entre este romance e este filme, né, que algumas pessoas talvez estejam desagradadas, né, como o Gesiel está pegando Tropas de Elite, né, esse filme fascista. Ou então, né, eu imagino, né, muitas pessoas devem lembrar que o diretor desse filme, José Padilha, né, se tornou uma pessoa não grata, não gratíssima. Quer dizer, não sei como é que está hoje na cotação, né, dos cancelamentos, porque isso varia bastante. Então, há algum tempo
É engraçado que quando Tropa de Elite foi lançado, né, Padilha era petista. E Uhum. quando eu assisti isso pela primeira vez, eu odiei. Né? Embora tenha que reconhecer que é um filme de ação extraordinário, né? Uma competência. Eu admiro Padilha como diretor de cinema. Tem um domínio técnico, parece que em 3% ele meteu os pés pelas mãos, né? Mas nessa série, eu nem assisti, mas a versão dele de Robocop é genial. Ônibus Linha 741 é um documentário Uhum. indispensável, certo? E o Tropa de Elite 2, em certa medida, se redime de algumas idiotices que esse filme tem. Esse filme tem, né? Bem, eu estou esclarecendo É isso 2007, né? É 2007. nessa faixa de 2006, 2007, né? E esse filme, né, então, como eu disse, ele tem várias qualidades técnicas que não pode menosprezar. É por isso mesmo que ele até hoje é um dos filmes mais vistos da história do cinema brasileiro. Né? Onde se você, atualmente nem tanto, né? Mas quando nós podíamos circular livremente, era relativamente fácil, ainda hoje, né, encontrar cópias piratas como essa, né, que eu fiz questão de comprar, no Camelôs aqui de Salvador, né, de Tropa de Elite. Então a gente não pode perder o alcance dele. Né? E é um objeto de estudo, né, de relações raciais fascinante. Né? Recapitulando muito rapidamente, o protagonista desse filme, né, o Capitão Nascimento, é um herói branco, né, que Uhum. tenta se manter dentro da lei, mas ao mesmo tempo sendo realista. Né? Todos aqui lembram do Matias. Matias é um personagem extremamente importante. Né? Eu penso em Matias e fico pensando em teoria. Não teoria teórica, né? Mas tem um personagem nesse romance, um soldado, chamado Teoria. Né? Ele Uhum. é mestiço, na verdade ele teria um perfil, pela descrição do romance, né? Um perfil étnico, um perfil racial semelhante ao meu, né? Aquilo que os angolanos às vezes chamam de fronteiras perdidas, né? Quer dizer, parece mais branco do que preto, mas é meio de ter o cabelo, tem alguma coisa no mercado do cabelo, nariz, né? Que aí fica. Onde é que termina, onde é que começa, né? O branco e o preto em pessoas futuras. Né? É o caso do personagem em teoria, que como Matias é um mestiço, né? No caso, Matias é aquilo que ele chamaria, né? De barro escuro, um lado escuro, né? Mas ele não corresponderia exatamente à imagem do negro, até porque ele tem educação universitária, procura, é ambicioso, etc. Tudo isso vai descolá-lo da imagem do negão, coisas desse tipo, esses estereótipos, né? E ele tem uma admiração profunda pelo Nascimento, né? Que é o guia dele, né? Uhum. E aí poderia então fazer uma relação entre Nascimento branco e o... A memória agora me fala. Qual é o nome? Só não me lembro assim. O protagonista, o capitão da tropa, Do, do Mayombe. do Mayombe. É, Bem, daqui a pouco a gente lembra o nome. Sem medo. é, Pronto. sem medo, isso, Sem sem medo. medo. É porque Sem tanto medo, nome né? é o Sem Medo, Lutamos, Verdade, Comissário, Teoria, enfim, são nomes, não são nomes Sim, veja, a comuns, gente, né, né? é treinado para isso. A gente tem que inventar neurônio para ficar organizando, mas ainda mais esse volume enorme de É, informações. Né? Então, assim, eu já li esse romance aí, sei lá, 20, 30 vezes, escapa, né? Mas Sem Medo é uma alcunha, né? E Sem sim, Medo é a imagem do herói, né? Do herói angolano. Até hoje, né? Ah, é um termo que se utiliza no dia a dia angolano, né, para designar a lembrança desses personagens, que tem uma remissão histórica, né? O Kendai, se não me engano, né? Um grande guerrilheiro, né, angolano, correndo campo de batalha, etc. Né? Bem, vejam, é isso que eu quero dizer, né, com um estudo comparativista afro-brasileiro, afrodiaspórico, né? O Paul Burer, né, vai propor o que nós chamamos de intercultural, ou então de cronotópico, né? Como eu gosto de dizer, né? O que é uma pessoa, né, com formação universitária no Brasil? É um especialista em dizer proparoxítona, né? Aí a gente vê com essas palavras compridas, grandes, mas elas não são arbitrárias, pelo menos quando elas estão realmente investidas na produção de saber, né? E não na produção de fachada. Né? Mas quando a gente quer
fazer o trabalho intelectual a sério, precisa-se ter precisão conceitual, né? E estabelecer um trabalho comparativo, né, entre obras literárias, vamos fazer de conta, né, que é o caso aqui, brasileiras e angolanas. Né? Isso não é tão fácil quanto parece. Não é só que, até porque a comparação aqui, o objetivo dela não é dizer qual é a obra melhor, mas o que é que uma informa a outra. Né? Então, nós temos aqui esses dois materiais que eu mostrei, né, o filme Tropa de Elite e o romance Mayong, duas representações de como a cultura da violência, né, ela opera, como ela funciona, como ela influencia as pessoas, né, como ela é reproduzida. Aqui no momento crucial da história angolana, né, o momento da luta contra o Império Colonial Português, contra o Exército Colonial Português, aqui no nosso dia a dia. Né. Eu não vou entrar em detalhes, né, de como esse trabalho comparativista acontece, né? Isso existiria muito, como eu disse. Veja, Silvio, nós estamos chegando a 45 minutos de sessão, eu não quero que se alongue bastante, né? Eu vou realmente só fazer algumas considerações mais. Se houver perguntas, a gente pode investir aí uns 10 ou 15 minutos respondendo essas perguntas, certo? E como já tinha sido desde o início planejado, né, a gravação dessa sessão vai para a página do YouTube do Literáfrica, né? Eu também estou montando uma página para vídeos dos meus cursos, etc. Então, fica disponível e eu espero, como eu disse, a sessão com África e Afinidades da semana que vem está mantida. Isso, sim, dia 25. A gente vai ter uma parte 2, né? O episódio 2 dessa minissérie, né? No dia 25, que eu devo retomar praticamente uma continuidade, sobretudo para quem já tenha assistido essa introdução. Né? Então, vejam, nós conseguimos aqui, né, nesses 45 minutos, né, ter algumas indicações sobre o que são culturas. Culturas são campos de valores, né, que se distinguem extremamente entre si, né, práticas alimentares, religiosas, formas de entender o desejo sexual, a relação sexual, tudo está afetado pela cultura. Né? Tudo tem uma dimensão simbólica extremamente importante. E esse simbólico não quer dizer que é menos, né? Mas mexe exatamente como a cabeça funciona. Né? E é isso que torna tão difícil nós pensarmos como é possível a violência se culturalizar. Bem, se eu for me alongar nisso, eu teria que recomendar a vocês, né, ler 2 capítulos. Fanon não é uma leitura fácil, certo? Não é porque ele escreve difícil, né, mas é porque cada coisa que a gente lê dele, né, na cara dele, né? Eu sempre repito essa história, né? Um estudante, o Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Um outro livro bastante, felizmente está ficando bastante famoso, e logo no início do livro tem um argumento do Fanon, né, na linguagem irônica habitual dele, que é desconcertante, pode soar de uma maneira muito desconcertante para um militante do movimento negro, uma pessoa engajada hoje em dia. Né? O Fanon chega e diz: o branco não é tão pouco negro. Temos que acabar com essas duas identidades. Elas só servem para comprar briga. Quem disse isso foi Francis Fanon. Né? O que ele estava querendo dizer com isso não é que não exista uma cultura negra, uma cultura de matriz africana, que os brancos, que seja todo mundo igual, certo? Não é isso que o Fanon está querendo dizer. Mas que essas identidades, atualmente, elas servem principalmente à reprodução de formas de opressão. Né? E que superar o racismo significa, de fato, acabar com as raças. E nós nos preocuparmos exclusivamente, né, não na cor das nossas peles, né, não na fixação, né, de valores negativos, né, de estereótipos humilhantes, desumanizantes, aos descendentes de uma história trágica da qual eles não foram responsáveis. Ninguém pediu para ser escravizado. Né? E claro, uma grosseria, uma violência atroz, né? Além de prova de completa ignorância, né? De impermeabilidade ao saber, dizer que a sociedade africana do século XVII não
primitivos. Né? Uma pessoa que diz isso porque nunca leu nenhum livro de história assim, né? Ou se limitou a ler um monte de mentiras, falsidades, perversões, né, que a história oficial reproduz. E, infelizmente, no caso da história brasileira, sobretudo em suas instâncias oficiais, né, isso sempre existiu. Né? Claro, desde a redemocratização, desde 1985, uma série de iniciativas importantes têm sido tomadas nesse aspecto. A lei 10.639, né, em 2003, né, a primeira lei assinada pelo presidente Lula, por dizer que ele vai ser lembrado daqui a uns 100 anos só por causa disso. Né? Tem outras qualidades, mas esse vai ser o principal, né? O quanto o Lula está ali abrindo uma janela que até hoje a gente não conseguiu realmente se jogar nesse caminho como deveria, não está aberto. Né? Esse caminho está aberto, ele está sendo hoje, né, há um investimento muito grande de estudantes, professores, militantes, etc., de avançar, mas não temos nenhuma dúvida. Para enfrentar o racismo no Brasil, eu aqui querendo lutar contigo, com o Tiranossauro Rex. Bem, Davi venceu Golias, né? Os cristãos, Deus, lembra dessa história, né? Com a inteligência, né? Com a astúcia, né? Usando uma pedra e um pedaço de pano, né? E mirando no lugar certo. Estou ficando nessa imagem, tá? Qual é o lugar certo que eles têm que mirar para acabar com o racismo no Brasil? Não tem resposta fácil para isso. Claro que o espaço educacional é fundamental, né? Mas se nós pensarmos que a educação, ainda mais agora, né, sob essas restrições da pandemia, cada vez mais vai ser virtual, né? Cada vez mais vai ser mediada por interfaces eletrônicas, etc., né? Então, a mídia é um lugar fundamental. Né? Eu estou orientando o Alex, do Pós-Afro, ele trabalha, a pesquisa dele é sobre os programas policiais. Né? Cada vez que essa pesquisa avança, eu estou muito ansioso para o devido tempo, todos nós estamos escrevendo devagar nesse clima complicado. Né? Daqui a pouco o Alex está me ouvindo e está pensando, olha o orientador em cima, não é isso. Mas o Alex tem uma pesquisa muito importante dirigida à influência, né, de um criminoso como o da Atena. Só que devia estar atrás das grades, quebrando pedras, para ajudar a compensar um pouco, né, a desgraça cotidiana que pessoas como essa que vai lá, sabe? Infelizmente, o público que dá acolhimento, né, que dá ibope, que dá merchandising para esses instrumentos violentíssimos de reprodução de uma cultura da violência no Brasil. Né? Então, 6 meses de idade, certo? Infelizmente, hoje em dia, né, podemos dizer que já há muitas famílias que conseguem se estruturar desde o seu início, né, para se defender do racismo, para impedir que seus filhos, né, incorporem as formas culturais racistas e passem a só ver o mundo com aqueles enquadramentos. Esse é um dos efeitos, né, de toda a militância do movimento negro, da educação antirracista que tem sido ministrada a duras penas. Né? Já há famílias que conseguem se estruturar dessa maneira. Já existiam antes, com certeza, né? E evidentemente que a maioria esmagadora dessas famílias que resistiam ao racismo desde o início são as famílias mais pobres do Brasil, né? Que sempre souberam o que é que o racismo significa nesse país: morte, fome, destruição, né? E nunca engoliram essa conversa de racismo cordial, racismo invisível, racismo suave, etc. Né? Quem é negro e marginalizado nesse país sempre soube o que é que o racismo é nesse país, sempre soube quem é o monstro que está ali, né, escondido daquele sujeito que lhe dá uma cestinha de Natal no final do ano, né, para compensar 11 meses, compensar entre aspas, né, de neoescravidão. Né? Então, desculpa se eu estou um tanto veemente, talvez seja também porque eu estou ficado, cansado, e aí os sentimentos vêm à tona mais facilmente, certo? Mas, sinceramente, nesse contexto necropolítico, né, que eu não vou entrar aí para eu ficar aqui até meia-noite, né, mas nesse contexto necropolítico em que nós estamos, certo? A gente não pode mais suavizar, não pode mais pegar. Certo? Quem está, de alguma maneira, contribuindo, né? Pior ainda quando faz isso de uma maneira ativa, né? Mas procurando se eximir, não, peraí, eu não sabia bem direito o que eu estava fazendo, etc. Não. Encarar, né? chamar na chincha, como se diz,
na Bahia, né? Você sabe dizer exatamente para o que é que você está contribuindo. Você está lembrado daquela menina, Ágata, né? Que levou um tiro pelas costas, era um funcionário Hum, público, né? Uma oficial, uma soldada armada, né? Que, para realizar o trabalho dela, né? Como vocês sabem, a Polícia Militar no Brasil instala cotas, né? De assassinatos semanais, né? Da quantidade de bandidos imaginários que têm que ser abatidos todas as semanas, todos os dias, para uhum, garantir ordem e progresso, né? Então, essa funcionária pública, né? Coagida por esse circuito de pressões, era uma mulher negra, chega, dispara uma arma, mata uma criança de 10 anos de idade, que daqui a uns 15 anos podia ser minha aluna. E aí nós vemos, né, com de 5 minutos de atenção que você deu para um crápula da pena, né, como isso daí vai se falando para chegar numa bala que destrói a vida de uma menina de 10 anos de idade. Né? Então, nós temos um problema muito complicado. E para dar conta desse problema muito complicado, precisa recorrer, né, o Carl Sagan, tem o cientista Carl Sagan, né, ele tinha uma frase, né, alegações extraordinárias existem provas extraordinárias. Podemos dizer uhum, também, né, problemas muito complicados exigem métodos muito sofisticados. Né, e é isso que eu tenho procurado trabalhar. Eu tenho dado foco, ultimamente, na minha pesquisa, a obras cinematográficas brasileiras, né, como o caso de Tropa de Elite, e vejam, claro, eu também trabalho com o cinema negro brasileiro. Há um filme muito pouco conhecido, né, mas que a minha turma de pós-graduação desse semestre suplementar, nós vamos trabalhar com um filme chamado Brother, do Jefferson D., né, que é um filme espetacular, né, que também foca as manifestações da cultura da violência, uma comunidade popular paulista, né, e é muito interessante que o protagonista desse filme, né, chamar a atenção, Jefferson D. Mendes, um cineasta negro, considerado um dos mais uhum, brilhantes cineastas negros brasileiros, né, e ele escolhe para protagonista do filme dele um homem branco que quer ser negro. Vejam que esse jogo de contrastes, né? Então, em Tropa de Elite, nós temos um soldado pardo negro, né? Que tem um ideal de brancura, mas ao mesmo tempo não consegue perder completamente o vínculo, né, com a comunidade que ele veio. Né? Em Brother, nós vamos ter um rapaz, um jovem branco, o Ricardo Black, um rapaz fabuloso dele, né? Que dentro, né, do problema da economia do tráfico, dentro da comunidade dele, etc., ele vai assumir uma identidade racial extremamente complexa. Né? Então, a gente precisa estar atento à maneira como as identificações raciais no Brasil são muito variáveis. Né? Claro, elas sempre têm algum tipo de repercussão violenta, né, para pessoas não brancas, mas, como eu disse, né, psicologicamente também as pessoas brancas são afetadas pelo uhum. racismo, e tudo isso vai virando uma série de espirais que se entrelaçam umas das outras, produzindo isso que nós estamos vendo. Né? 135 mil mortos, né? Mais Hum. 50 mil de síndrome respiratória aguda. Né? Então, se a gente for juntar esse número todo, né? Quase 200 mil mortos em 7 meses. Né? E as pessoas, como dizer, né? Se entregaram ao niilismo, ao nada. Né? As pessoas estão subestimando o risco da morte porque elas banalizaram completamente a vida e, ao mesmo tempo, tentam manter, né, uma maquiagem de vida. Essas expressões que eu estou usando agora elas podem parecer abstratas, metafóricas, mas se nós enquadramos o problema dentro, né, de um aparato teórico como aquele que eu procuro mobilizar, né, e entende tudo isso como efeitos de uma cultura da violência, é como se eu estivesse descrevendo para vocês a estrutura de um cristal, é como se eu estivesse descrevendo para vocês, né, um processo termoquímico. Né, eu trabalhei em polo petroquímico, que acontece em relação. Não pode subestimar o quanto as ciências humanas podem nos aproximar de uma descrição rigorosa e verdadeira de determinados problemas. Diga-se. Gisel, eu tenho que finalizar esse bloco e já já eu chamo para a gente continuar o próximo, E certo? finalizar, eu não quero atrapalhar o resto do sabadão dos outros. Fica em casa, certo? Mas pode curtir a noite. Até daqui a pouco. Então, então já já a gente volta no segundo bloco, certo?